Olá, aqui a gente vai tratar da nossa primeira versão do nosso produto, da nossa solução, como que a gente faz para começar a experimentar o que nós tivemos de ideia e hipótese anteriormente. Nesse nosso vídeo aqui nós iremos perceber como a gente pode discriminar ela e dar os primeiros passos, de que forma nós iremos priorizar o que fazer dentro dessa nossa primeira versão e principalmente estruturar um planejamento, um escopo dessa primeira saída nossa para o campo. Então venham conosco que vocês vão aprender agora quais são as possibilidades disso na jornada de vocês. Aqui na nossa figura a gente tem basicamente uma comparação de dois modelos de como isso poderia acontecer. Nesse primeiro modelo aqui que tem um xizinho, tá provocativamente colocado ali, o que ele nos mostra? Ele nos mostra o jeito tradicional, tá? Um jeito muito comum no qual nós iríamos colocar essa ideia para rodar. Tanto é que o exemplo que nós temos aqui é a Mona Lisa, né? A nossa Mona Lisa, que é a nossa ideia, o nosso filho, essa coisa incrível que nós construímos ultimamente, ela vem de um jeito muito perfeitinho sendo construído, parte a parte. Ou seja, cada vez que eu faço um pedaço, ele é um pedaço de um todo que eu não consigo perceber ainda, não consigo consumir. Então, a cada módulo, a cada pedacinho que for colocado, eu preciso que muito recurso seja alocado. Eu preciso que ali, de alguma forma, a gente tenha muita clareza do que precisa ser feito e no restante da página em branco, nós iremos aguardar ociosamente o que tem a ser vindo até nós. E o que acontece nisso? Só entenderemos a grande figura, a grande entrega, conseguiremos consumir essa solução só quando a obra estiver totalmente pronta. E aqui, nada melhor como exemplo, a nossa Mona Lisa. Pessoal, o modelo tradicional, assim nós somos educados. Ninguém foi educado para tirar 7, tirar 6 na escola. Todos nós somos educados para tirar 10. Todos nós fomos educados a sair com uma obra-prima a cada iniciativa nossa. Ok. Mas, pessoal, vejam a quantidade de energia e de recursos que nós colocamos em cima desse modo de fazer as coisas e o risco que nós temos de lá no final, para quem nós fizemos essa Mona Lisa, não gostar dela. No final, ela poderia ter gostado de uma obra do Picasso, ela poderia ter gostado de uma obra do Maurício de Souza, ela poderia preferir estar com a Mônica e o Cebolinha do que, respectivamente, com uma obra-prima do Da Vinci. Isso por quê? Porque nós gastamos muito recurso, muita energia para fazer o todo perfeito e depois apresentar para o mercado e ele dizer se aquilo faz sentido ou não, se aquilo tem valor ou não. A nossa provocação aqui com esse comportamento ágil, com aquele pensamento efetual que nós estudamos anteriormente, é justamente fazer com que a gente saia da inércia, que a gente saia da folha em branco o quanto antes e apresente isso para o mercado para que ele nos dê o feedback, ele nos dê as orientações do que é mais assertivo, do que entrega mais ou menos valor para ele. Então nada melhor do que, em vez de eu fazer parte a parte da perfeição, eu faça um rascunho, eu faço algo mais enxuto, algo que muitas vezes não seja aquilo que eu desejava, não seja aquilo que eu tanto anseiava, mas que permita com que o público perceba qual é a minha intenção. Qual é o meu caminho, qual é o meu direcionamento, qual é a minha proposta de valor para resolver aquele problema. Resolvi plenamente o problema? Obviamente não, não é a intenção. Mas a partir desse meu primeiro exercício, a partir dessa minha primeira provocação, eu consigo saber se ele gostaria desse meu escopo aqui de um cabelo loiro ou de um cabelo crespo, se ele gostaria de uma blusa de uma cor preta ou um vestido da cor verde. Ele vai me dando feedbacks a partir desses meus exercícios mais enxutos. Então, a cada vez que eu faço um exercício mais enxuto, que eu faço uma apresentação mais leve com poucos recursos, lembram da perda tolerável? Eu faço dentro das limitações dos meus talentos, eu faço dentro das limitações dos materiais que eu tenho disponíveis aqui, mas eu faço alguma coisa e apresento para o mercado. E nessas apresentações contínuas para o mercado, a cada ciclo de apresentação, eu aprendo um pouquinho mais e trago desse aprendizado incremento, eu trago mais recursos para essa minha iniciativa empreendedora, para esse meu projeto que estou desenvolvendo. Então a gente vai trabalhar em ciclos cada vez mais curtos, ciclos no qual a gente não visa a perfeição, mas a gente visa o aprendizado utilizando os recursos que nós temos agora. Então olhem como fica a Mona Lisa aqui. No final sai uma Mona Lisa, mas ela foi construída não sob a ficção, não sob a crença de quem estava construindo, não foi um trabalho de arte, mas foi um trabalho de construção para o mercado, para uma demanda de clientes. A cada onda de apresentação para o mercado, ele me dizia o que ele precisava,
paleta de cores, formato, shape, como tinha que ser a Mona Lisa até que ela fosse entregue e melhor absorvida, melhor atendida. Esses são dois formatos de desenvolvimento de projetos de construção de negócios. Tem esse que é o modelo mais tradicional, que nós chamamos de modelo cascata, e temos esse outro aqui que é o modelo ágil, no qual a gente vai usando menos recursos, mas vai aprendendo muito com o mercado e tirando o melhor proveito de um posicionamento ainda não colocado frente aos clientes com a sua solução. E para nos ajudar nesse exercício, falando um pouquinho mais de método agora, nós não temos a receita perfeita, a bala de prata para todos os casos, todos os negócios, mas existe, pessoal, uma orientação metódica de como vocês poderão fazer isso. É o que nós chamamos aqui de Lean Startup ou Startup enxuta. Do que se trata essa modalidade aqui? Ele vai pegar aquela nossa hipótese, aquela nossa ideia, ou no plural, né, aquelas nossas hipóteses, aquelas nossas ideias construídas anteriormente com processos criativos e fará com que a gente valide se elas têm uma proposta de valor aderente ao mercado. Então, se vocês olharem a figura, perceberem, nós teremos aqui numa fase inicial a construção das ideias, ou seja, apresentá-las de uma forma concreta, clara, consumível. Na sequência, nós iremos usar de um verbo, que é o verbo construir, isso mesmo. A gente vai botar a mão na massa para que ela realmente vá para o mundo real e seja desenvolvida com um caráter de produto, algo que as pessoas podem experimentar, vivenciar, tocar, consumir, dar um feedback a respeito. Uma vez que elas vivenciam essa experiência junto à tua solução, mesmo essa sua solução sendo enxuta, sendo pequena, sendo barata, você vai coletar dados, você vai medir dados que vão trazer feedback, vão trazer respostas, vão trazer orientações de quais foram os sentimentos, quais foram as percepções do seu cliente frente a essa solução que você construiu. Uma vez medido e você tendo dados em mão, o que você fará? Você volta ao início para refinar as suas ideias, refinar as suas hipóteses e começar novamente. Esse é o espírito que vai cadenciar a construção das suas ideias, dos seus projetos. Esse é o caminho que tem construído negócios incríveis ao redor do globo, fazendo com que a partir de recursos escassos na fase inicial se desenvolva um aprendizado do empreendedor dentro desses contextos problemáticos e ele ali descubra as melhores oportunidades e coloque elas em prática. Utilizar-se dessa modalidade mais ágil nos permite avançar em caminhos que muitos negócios tradicionais ou muitos jeitos tradicionais de fazer negócio vão demorar muito para descobrir. E quando descobrir, provavelmente gastaram muito mais recursos do que você. Gastaram mais tempo, gastaram mais pessoas e gastaram mais dinheiro. E nesse processo de perder esse time, de perder esse tempo de descoberta, vocês já avançaram e têm ali dentro do mercado uma posição mais estratégica devido a esse ciclo ágil de desenvolvimento de solução. Então, pessoal, temos aqui a ideia, a hipótese como fator gerativo, é o primeiro passo de vocês. Vocês têm aqui o salto de fé, onde vocês irão dar o primeiro caminhar de vocês para o mercado. Na sequência, isso precisa virar um produto, uma solução, um serviço, uma experiência no qual os seus clientes experimentem. Igor, mas que clientes? Peguem uma amostragem, se não vão levar isso aqui para um mercado gigante. Experimente com 1, 2, 3, 5 pessoas. Eles vão ser o primeiro ponto focal para avaliar essa solução de vocês. Na sequência, vocês coletam feedbacks, vocês coletam orientações, coletem deles muitos dados das suas percepções qualitativas dessa experiência. Com essas métricas, esses dados, vocês vão voltar para a prancheta, vão voltar para o processo criativo e vão começar a refinar essa solução que vocês desenvolveram. Esse ciclo de melhoria contínua é aquele ciclo iterativo que nós tratamos anteriormente e que vai permitir que vocês tenham essa vantagem competitiva. Então, time, seguinte, peguem aqueles princípios ágeis, torne-os efetuais, ou seja, use aqueles princípios empreendedores que nós tratamos lá nos primeiros vídeos e aqui nós temos um ciclo metódico de como prosseguir. Construa a sua solução a partir das ideias que você teve, meça o resultado e rode esse ciclo infinitamente. Isso vale agora para as fases iniciais e vai valer também para quando o negócio estiver consolidado. E essa consolidação, pessoal, vai ser resultado das boas experiências, dos bons aprendizados que vocês tiveram nessa fase aqui. E, pessoal, um termo importante para nós trazermos aqui é essa capacidade nossa de construir a solução enxuta. Isso tem uma terminologia na área de negócios chamada MVP, Produto Mínimo Viável.
Por que produto, pessoal? Porque dentro da área de negócios a gente acaba chamando tanto o serviço quanto o artefato, as coisas, de produto. É o produto tangível e o produto intangível. O serviço está no campo do intangível e as coisas estão no campo do tangível. Então por isso que ele chama tudo ali de produto. Por que que ele é mínimo? Porque ele usa o mínimo de recursos possíveis para poder ser consumido. Ele é mínimo. E por que que ele é viável? Porque ele é possível de ser colocado à experimentação. Ele é possível de ser colocado às pessoas consumirem e darem os seus feedbacks, darem o seu olhar, as suas contribuições para o aprimoramento deles. Então, o grande foco nosso nessa fase inicial é construir esse produto mínimo viável várias e várias vezes. A cada produto mínimo viável que eu faço, eu aprendo e me desenvolvo e aprimoro a minha solução. Isso vai trazer as vantagens competitivas frente ao ambiente competitivo de mercado. Igor, como é que eu preparo o meu MVP? Aqui, pessoal, a gente vai fazer um exercício muito interessante, parecido com o que a gente fez na prática de ideação, que é um exercício de idear, ou seja, a gente vai começar a listar requisitos, coisas que precisam contemplar essa nossa solução, tanto no termo de recurso, ou seja, tudo que ele precisa ter, assim como no campo de atividades, tudo que ele precisa fazer. Dentro dessas nossas listagens de tudo que ele precisa ter, ou seja, recursos, ele precisa ter computador, ele precisa ter um balcão, ele precisa ter cadeiras, ele precisa ter um garçom, ele precisa ter um vendedor, listem tudo, tudo que precisa ter. E paralelamente listem também tudo que ele precisa fazer, ele precisa vender, ele precisa comprar, ele precisa, tudo que esse negócio precisa executar ali dentro, as tarefas deles. Ele precisa ser anunciado, ele precisa de alguma forma ter insumos do processo de compra, enfim pessoal, listem atividades, todos os verbos de um lado e do outro lado vocês listem todos os recursos, tudo que ele demanda, todos os substantivos, listem tudo. Na sequência, a gente vai começar a fazer um exercício de priorização, que é o quê? Olhando para os nossos clientes, olhando para a nossa proposta de valor, do mais prioritário para o menos prioritário, como eu faria essa lista, tanto de recursos quanto de atividades. Qual atividade é mais essencial para menos essencial? Qual recurso é mais prioritário para o menos prioritário? Feito isso, pessoal, a gente vai começar a fazer as combinações e perceber padrões. Ou seja, alguns recursos estão na faixa ali dos 5 mais prioritários, algumas atividades estão na faixa das 5 mais prioritárias e é com elas que a gente vai trabalhar e começar a testar a nossa solução no mercado. Priorizado, aí entra um exercício nosso de planejamento, que é justamente o que, Igor, como que eu planejo algo enxuto, sendo que a gente não vai ficar tão apegado a planos micro detalhados. Nesse nosso exercício, nós vamos pegar essas priorizações que nós trouxemos ali dentro e vamos dar um tempo para que elas se executem, um tempo viável para que elas se executem. 1 semana, 2 semanas, 4 semanas. Pessoal, é importante que seja curto, não pense em semestre, não pense em ano. Por isso que a ideia é ser mínimo viável, é ser enxuto, é ser ágil. Peguem aqueles recursos e aquelas atividades que vocês elencaram como prioritárias, pessoal, e delimitem um ciclo de tempo curto, seja 1 semana, 2, o que for ali, para que elas se tornem disponíveis e consumíveis. Organizem essas tarefas. Eu primeiro preciso desse recurso, na sequência eu preciso dessa outra atividade, depois esse recurso se torna disponível e vocês vão organizando a vida de vocês dentro do que é essencial. Tudo que não for essencial nesse momento aqui, pessoal, se torna desperdício. É uma lógica, pessoal, muito parecida com o do controle remoto da TV. Se vocês olharem o controle remoto da TV, ele deve ter quantos botões ali? As TVs mais modernas já tem um pouquinho menos, deve ter uns 20, uns 15 botões. Mas as TVs mais antigas, tradicionais, se perceberem, ele tinha, sei lá, 40 botões, 50, assim, era muito botão. Mas se a gente pensar o que era essencial na vida daquele controle remoto, é o quê? O botão de liga e desliga, o botão de canais para cima e para baixo ali, né? Sobe e aumenta os canais, e o botão de volume, que também aumenta e diminui o volume. Acabou. Isso é mínimo viável, tá, para um controle remoto. Todos aqueles outros botões que mostram como muda de canal, a numeração, o menu, acaba se tornando marginal, ou seja, ele está lá para dar suporte a algo que é essencial. E o que é essencial? Ligar e desligar o aparelho, mudar os canais e aumentar e diminuir o volume. Essa é a nossa lógica também. Em vez de pensar no controle remoto completo, vocês tragam para a mesa o que é realmente essencial que nós iremos testar junto aos nossos clientes, junto à nossa amostragem de público.
E aqui é importante, não pensem em escala agora. Vocês estão agora realizando um processo de aprendizado e desenvolvimento no qual irão colocar esse produto em teste no mercado. Vocês irão consolidar agora uma pequena amostragem, olhem para a persona de vocês, olhem para o público-alvo, olhem novamente para o mapa da empatia e pensem, eu sei onde encontrar essa persona que eu desenhei aqui. Eu sei onde elas se encontram. Então, pessoal, tragam essas pessoas para próximo de ti e para elas apresente essa sua solução, deixe com que elas consumam. Nesse teste de vocês, vocês podem colocar como indicador se a proposta de valor faz sentido ou não. Tá? Esse é um indicador de que vocês vão avaliar se vocês tiveram sucesso ou não. As pessoas perceberam o valor que você quis apresentar ou não perceberam? Perceberam de uma forma mediana? Teriam outras percepções? Qual a outra proposta de valor que elas podem ter percebido durante essa experiência? Vocês podem medir o quanto que isso resolve ou não o problema dela. Vocês podem pedir se ela indicaria essa solução ou a intenção dessa solução para algum colega. Meçam isso, se elas gostaram, se aquilo faz sentido, se ela indicaria isso para alguém. Esses são todos indicadores de que o seu MVP, de que esse teu primeiro teste, essa tua primeira validação está fazendo sentido ou não para o mercado. Nos MVPs seguintes, vocês podem medir outros atributos da solução de vocês. Podem ser alguns atributos mais específicos de algum canal, ou seja, se isso aqui funcionou na internet, isso aqui funciona na vida real. Vocês podem testar inclusive preço, ou seja, eu tenho dúvidas como precificar, precifique de uma forma, depois precifique outra, apresente essas amostragens, faça com que vocês tirem essas hipóteses, esses achismos de vocês da gaveta, priorizem eles e coloquem eles em validação o quanto antes. Esse exercício ajudará vocês a ganhar mais maturidade, mais certeza sobre o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Nesse nosso vídeo aqui, pessoal, nós tratamos justamente da nossa capacidade de construir a nossa primeira versão, falamos sobre esse nosso desenho dela, de como nós conseguimos listar atributos para os primeiros movimentos, os primeiros passos para que essa nossa ideia saia do papel. Nós acabamos de alguma forma fazendo um exercício de planejamento desse nosso teste, elencando um período curto de tempo, 1, 2, 3 semanas, para que essas prioridades aconteçam e principalmente no final desse ciclo nós temos que aprender. Nós medimos alguns fatores, nós medimos alguns dados que vão alimentar novamente as nossas hipóteses para que a gente rode isso aqui novamente. Em geral, pessoal, isso acaba dando bons resultados e faz com que vocês avancem para a estruturação do negócio, que trata justamente do nosso próximo módulo ali, tendo o mercado como professor. Obrigado!